A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Gálatas 5 e 6 e entra no livro de Éfesos, ou Efésios 1 e também Salmos 9. Salmos 9. É que tá tão longe Salmos que eu já esqueci. Então, antes da gente começar a orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez para poder meditar na Tua Palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Senhor, dá, Senhor, os entendimentos, Senhor, para que todos os dias a gente venha andar sobre as Tuas Palavras, Senhor, independente, Senhor, de que lemos, para que, Senhor, a gente fique, Senhor, gravado na nossa memória as Tuas Palavras e andemos nelas todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, capítulo 5 de Gálatas diz assim: a liberdade cristã. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneceram firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos na esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aqui, Paulo vai falar que Cristo ele nos libertou da escravidão. Um bom exemplo disso é o livro de Juízes. O livro de Juízes é o livro que mais tem a frase dita assim, e eles não tinham rei, cada um fazia o que queria, né? É mais ou menos isso, não é? Que tá lá? É o livro que mais repete essa frase, cada um fazia o que queria. Por quê? Porque eles eram livres. Infelizmente, nesse fazer o que queria, eles não tinham a consciência do amor de Cristo, né? Que era o ame ao seu próximo como a ti mesmo. Se tivessem isso, como eles já eram livres, eles não estariam ali sofrendo, pecando, vacilando o pé. E aí eles pedem para Deus o quê? Um rei, né? Para ser como as outras nações. Por quê? Porque daí tem alguém para te direcionar. Eles ainda não tinham o Cristo, então eles queriam alguém para direcionar, né? Foi o caso ali do livro de Juízes, o que aconteceu. E aqui, Cristo ele nos dá na cruz o exemplo de que a escravidão, viver pela lei é ruim. Porque diversas vezes nos seus discursos, Cristo ia ser apedrejado, eles queriam pegar Cristo nas curvas, né? Então eles faziam perguntas difíceis para ver se eles pegavam Cristo vacilando na lei, né? Então o próprio Jesus disse, ele não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei, né? Mas por que cumprir a lei? Para que vocês amem uns aos outros. Estando debaixo do jugo da escravidão, que era como eles estavam ali naquele período, era o que aconteceu com Jesus, que aconteceria com qualquer um que desafiasse a lei. Então, você desafiou a lei, você vai ser preso, depois você vai ser punido ou até crucificado, né? Isso é interessante. E aqui, no capítulo 6, o texto diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Aqui Paulo está ensinando que não deve agir de acordo com a lei, literalmente. Por quê? Porque quando ele vai falar assim, se alguém for surpreendido em alguma coisa, em alguma falta, ou seja, se alguém estiver pecando, ajude essa pessoa a se levantar e não acabe de empurrar ela para o buraco, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A história diz que Barrabás, aquele que é solto quando Jesus é condenado, que ele bota na balança. Vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? Barrabás, ele é um homicida, certo? Então ele provavelmente foi acometido não, ele cometeu um assassinato e foi punido por isso, foi preso, certo? Na história, isso é o que acontece até hoje. Você comete um crime e você é preso. Só que, de acordo com a lei, isso faz com que a pessoa talvez se revolte mais e fique pior, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem em São Paulo a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, certo? Só que quando é mandado um jovem infrator para a Fundação Casa, ele tem a probabilidade de sair de lá muito pior do que ele entrou.
Então ele vai entrar menor de idade, ele vai sair maior de idade já formado no crime, porque ele vai se juntar com outros criminosos. Então ele vai ficar maior de idade ali só sendo exemplificado com outros criminosos. Isso é um problema. Porque quando a gente age dessa forma, a gente cumpre o mandamento de Jesus, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, com brandura, com calma, com paciência. Então você vai ensinar a pessoa a falar assim, ó, você errou nisso daqui, mas se você for por esse caminho aqui, sua vida vai mudar, sua vida vai melhorar. Como Jesus mesmo ensinava, né? Então Jesus normalmente ele pegava a pessoa e falava assim, ó, você está perdoado, vai e não peques mais. Ponto. Ó, você está perdoado, vai lá e ofereça o seu sacrifício, vai lá e limpe-se. Só. Ele não ia lá e falar assim, agora você vai ter que rezar 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, você vai ter que andar de joelho, vai ter que subir a escadaria da igreja de joelho. Não tinha essas punições, né? Por quê? Porque Cristo nos livrou da escravidão. Ficou claro até aqui? O que você achou? Ficou claro, mas lembrando que o mundo que a gente vive, as pessoas, não são todas as pessoas que são cristãs, né? Então isso não funciona. Mas é por amor, por isso que ele está ensinando para cuidar com amor, entendeu? Mas as pessoas que não são cristãs, não leem a Bíblia, não sabem dessas coisas, né? Então, não tem como, né, isso funcionar. Não tem como funcionar para eles. Só para os cristãos. Mas aqui no caso Paulo, ele já está ensinando para a igreja da Galácia, certo? Então ele já está ensinando para quem conhece. Então, por exemplo, a gente desde o começo do devocional, hoje nós estamos no devocional 217, certo? Já são 200 dias de devocional no qual a gente passou por Evangelho, certo? Passamos pelo Pentateuco, certo? Então a gente passou pelo amor, a gente passou pela lei e a gente veio continuamente seguindo até chegar aqui. Então aqui a gente não só como Paulo, mas a gente também já está falando para pessoas que já ouviram, se seguiram redondinho, já ouviram tanto o Evangelho do amor e a graça, quanto a lei. A lei é mais pesada. Aqui Paulo está dizendo o quê? Se você for se justificar pela lei, então você vai ser julgado pela lei. Agora, se você se justificar pela graça, ter a consciência de falar, caramba, eu errei. Né? Eles estão falando que eu errei, então deixa eu consultar a Bíblia, que é o certo. Deixa eu consultar a Bíblia. Nossa, eu falei nisso daqui. Como o Josias fez, ele leu os escritos, certo? E aí ele foi, chamou o povo e falou, gente, a gente está errando até aqui, vamos mudar, vamos fazer diferente. Então aí a gente passa a entender, falar assim, poxa, eu errei até aqui, daqui para lá eu tenho que andar diferente. Ponto. Entendeu? Mesmo que a pessoa possa não ser cristão, mas se ele acompanhou, como tem pessoas no grupo, que nós compartilhamos o vídeo, que elas não aceitaram Jesus ainda, certo? Creio eu que até o fim do ano eles aceitem Jesus. Mas eu acho que se uma pessoa não está no Espírito, não tem como ela seguir em paz. Seguir em paz? Não, mas aí a que não está no Espírito tem que ser instruída por quem está no Espírito. Então quem não está no Espírito, se quiser, pode vir nos procurar, por exemplo. Pra gente instruir, como o Paulo está dizendo aqui. Mas é que o pecado que você citou é muito grande, eu acho que não... De qual? Do homicídio. Não, dá tempo. Se a pessoa não está no Espírito, se ela Sim. não quer se redimir... Não, se ela não quer se redimir, aí não. Mas aqui é no caso de quem quer procurar uma salvação. De quem quer ser... no caso aqui, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais restaurem essa pessoa. Então, surpreendido é algo que a pessoa... tem até algo que a psicologia fala que são assim... são 4 passos. Primeiro, você não sabe que você não sabe. Então a pessoa não sabe que às vezes o que ela está fazendo é errado. Às vezes é aquele nada a ver. Tipo assim, o que você está fazendo é certo? Sei lá, estou fazendo. Você não sabe que não sabe. A partir da gente, você sabe que você não sabe. Porque quando a pessoa ouve o devocional, ela vai falar, poxa, eu não sabia disso, eu preciso, né, ou me aprofundar ou tomar vergonha na minha cara, certo? Depois você sabe, mas não faz. E por último, quando a gente entrega a vida para Jesus, é que você sabe que você já sabe e que agora você tem que tomar um rumo diferente.
É que o pecado que você citou não entra na minha cabeça. Uma pessoa que faz isso está tomada pelo diabo. Não, às vezes. Às vezes o inimigo ele só usa e sai fora. É a historinha do cavalo. Às vezes ele só dá o pé e não possui a pessoa. Até porque a gente não tem nenhum exemplo, né, disso no Novo Testamento. De quê? De homicídio? É, mas Só do da cruz, né? só o da cruz. E o de Barrabás? Não, Barrabás não. Barrabás foi pelo povo, tô falando por Jesus. Não, foi pelo povo não. Ele foi trocado. Apesar de o povo ter dito solte Barrabás, Barrabás ele foi substituído por Cristo. Cristo pagou o preço por ele também. Claro que eles Entendeu? pagou preço por todos, mas ele não foi salvo, não tá dizendo isso. Ainda não, mas a partir daquele momento ele pode ser. Poderia ser. Entendeu? Foi a oportunidade que ele teve. Por isso que eu usei esse exemplo. Porque a oportunidade de quem de repente cair no vídeo e assistir é de falar assim, caramba, eu errei até aqui. Porque nada difere. O que difere? O que difere um homicídio de um palavrão no trânsito que não matou ninguém? A colheita, né? Isso difere. Às vezes. Porque se o homicida... Não, mas se o homicida ele não for capturado... A pessoa que vai pagar por um homicídio não é a mesma que vai pagar pelo palavrão. Mas se o homicídio não for pego, se o homicida não for capturado, ele nunca vai pagar por aquilo. Vai. Só que ele vai pagar do mesmo jeito que o cara que falou palavrão. E não se arrependeu. Vai não. Ah, mas como não tá na Bíblia, que não tem dois pesos, duas medidas, é uma medida só. Mas isso não quer dizer a colheita. Mas que colheita? Quer dizer que não existe... a colheita todo pecado aqui, é pecado. Todo pecado Mas é pecado. a colheita é diferente. Mas que colheita? Se ele não for pego, ele não vai ter uma colheita. A vida, Deus vai dar sim a colheita pra ele. Será? Às vezes não tem. Claro que tem. Às vezes tá ele doido? só muda e segue a vida. Não, mesmo ele mudado, mesmo ele cristão, mesmo ele limpo, Não, ele vai pagar. Então, é que são... É por isso que as pessoas sofrem na vida, aí fala, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí você não lembra lá do seu passado. O que você já fez? Então, mas tem a gente que também colheita. sofre e nunca fez nada. Não. Aí não tem nada a ver com o que você tá falando. A gente tá falando do pecado, não tá falando de quem não fez nada. Não. Aí a gente não tem que entrar nisso. É um risco. É um risco. Lucas, Cabe isso a dúvida? Não, isso é fato. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas se ele não Se for eu plantar é isso que eu um entendi, mas milho, se ele não for capturado, ele vai Se eu colher o plantar quê? o milho, eu não vou colher o milho? Eu não vou colher uva, eu não vou colher manga, eu não vou colher banana. Mas e se ele plantar e nunca mais voltar na terra que ele plantou? Ah, Lucas, não tem nada a ver o que você tá falando. Não tem nada a ver. Ele pode estar onde ele for. Ele vai pagar. Tá, então como eu não vou ter base para discutir, então Mas não tá você escrito na certo. Bíblia, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tá certo, é isso. Nós já falamos sobre isso. É a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu plantar um milho, eu vou colher um milho. Se eu plantar a uva, eu vou colher a uva. Cada um é uma coisa, cada quantidade é uma coisa. Sim. Tá certo. Então, de qualquer forma... Então, uma pessoa que fala palavrão não tem nada a ver com uma pessoa que matou. Não tem cabimento. Não tem. Mas se não tem pecadinho, pecadão, porque se não tem dois pesos, duas medidas, não vai colher de qualquer jeito? Vai colher, mas cada um na sua proporção. É assim que eu acho. Mas se ele não colher aqui, ele vai escolher só no dia do juízo final. Aí vai ser um julgamento igual para todos. Mas quem te disse O livro que é só das no obras. juízo final? O livro das obras. Mas quem te disse que é só no juízo final? Eu acho que é em vida. Não, às vezes eu creio que não vai ser sempre em vida, não. Vai ter gente que vai passar batida. Tenho certeza que vai ter gente que vai Deus passar é batida. justo, Lucas. Deus é justo. A gente pode não ver, mas a pessoa paga sim. Bom, Deus é justo, seguinte. Deus é justo para quem é servo. Eu não tô falando, Lucas, de gente que sofre a fome, as coisas. Eu tô falando de quem tá do pecado. É disso que eu tô falando. Não, eu entendi, mas eu Você acho quis que... entrar nisso, tem gente que sofre que nem fez nada. Eu não tô falando disso. Mas é que eu acho o seguinte, tipo Isso assim... aí quem fez as escolhas foram os pais, por isso que as pessoas sofrem hoje. Ó, por exemplo, tipo assim, se o povo de Israel, Deus era justo com o povo de Israel. Com quem fazia a cagada fora, tava fora, não tô nem aí. E o que ele fez com Nabucodonosor? Mas ele fez contra o povo de Israel. Aí é diferente. Se um homicida me matar e eu sou servo, sou fiel, foi um assalto, de repente ele me matou,
Ele plantou e a Bíblia diz que o meu advogado é o Senhor. Ele não foi justo com Ismael? Então ele vai colher. Mas sempre tem uma ligação, sempre tem um contexto em conjunto. Todas as nações são filhos de Abraão e Sara, amor. Todos somos filhos de Adão. Não, negativo. Todos são filhos de Adão. Mas filhos de Abraão pela fé, só aqueles que aceitaram Jesus. Os que não aceitaram Jesus não são da descendência, a não ser que seja judeu, mas não são da descendência de Abraão. Nós somos da descendência de Abraão pela graça, através de Jesus Cristo. Nós somos descendência de Abraão. Mas e as nações de Ismael, que veio a partir dele? Mas aí, mesmo assim, não é nós. Mesmo assim, não é nós. São os árabes lá, o povo de lá. E pra nós aqui? E pro brasileiro, como fica? Me explica, não sei. Não fica. É de ver onde? Oxe, em Babel não se foi dividiu, não foi vários outros povos? Tá, mas não foi... porque depois do dilúvio já era, né? Depois do dilúvio veio Cã, Sete e Sem. E dali se dividiu e ramificou pra todo que é lado. Entendeu? Apesar que não é, ele também veio de Adão. E aí... Mas é tudo de Adão, menino. Nós veio tudo de Adão, mas a promessa é a partir de Abraão. Mas Abraão veio de quem? De E Sete. Sete veio de quem? De Noé. E Noé veio de quem? Mas que importa se a promessa é para Abraão? Ó, presta atenção, Abraão tá aqui, a promessa é daqui. Qualquer coisa para trás, não importa. Ô Lucas, Deus ele mostra que ele não faz acepção de pessoas. Eles foram sim um povo escolhido. Certo. Mas ele faz a colheita para todos. Mas não, mas... Mas ela não tá falando que o sol e a sombra é pro justo e pro injusto? Sim, mas isso porque já está. A colheita é algo novo que vai acontecer. A colheita não existe. Por isso que eu tô falando. Eu te falo com convicção. Nada que você falou. Eu conheço gente que já matou até hoje e nunca colheu. Mas vai colher. Então, mas e se não colher? Talvez um dia chegue a hora dele, mas e se não colher? Ele tá lá, ele é pagão, ele tá do lado de fora da caixinha. Até o ponto que ele não mexe com um povo escolhido, até o ponto que ele não mexe com alguém que entrou debaixo da promessa de Abraão, você acha que Deus vai mexer nele pra quê, moço? Só se Deus tiver uma promessa na vida dele. Mas aí Deus vai usar alguém para evangelizar ele, aí ele vai pagar o preço dele. Mas Deus veio pra todos, Lucas. Jesus veio para todos, Bruna, mas aqueles que não querem também vão seguir a vida deles e tá tudo bem. Eles vão ter a colheita dele no dia do julgamento. O julgamento é a colheita de todo mundo. Pode não pagar agora, mas uma hora ele vai pagar. Mas no julgamento. A partir do momento que você mexe com alguém da promessa, aí pronto. Aí a sua semeadura vai ser aqui, em vida, não tem volta, não tem como não ser. Agora, se você não se meteu aonde não é para se meter, Deus vai se meter com eles para quê? Deixa eles lá se quebrar. Não tem gente lá no Hamas lá que tá colhendo o que não plantou? Estrangeiro que foi morar lá em Gaza Você e tá... não sabe da vida da pessoa que você tá falando que tá colhendo o que não plantou, você não conhece. Mas, por exemplo, todo mundo plantou uma bomba na cabeça do outro? Não, mas o pessoal tá tomando bomba de graça. Mas isso são escolhas. Então, são escolhas. Se o cara matou um cara lá e vir pra cá, ninguém vai conhecer ele aqui, ele vai viver uma vida tranquila. Não, mas eu não tô falando da justiça do homem, tô falando da justiça de Deus. Eu sei. Deus ele tá no mundo inteiro. Eu entendi. A pessoa pode ir pro lado que for. Mas ele só trabalha quem entra debaixo da promessa. Ponto. Só. Ele só vai trabalhar em cima daquele que entra embaixo da conversa, da promessa. Entendeu? Me mostra na Bíblia. Então nós temos agora dois pontos de visão diferentes que tá tudo bem, certo? Porque não tô errado, você não tá errado. Eu não tô 100% certo, você não tá 100% certo. Mas a gente entra, depois a gente pega nisso. A gente entra nesse quesito para tirar essa dúvida, certo? Senão a gente vai se prolongar muito. E se você assistiu o vídeo até aqui, coloca nos comentários o que você acha. Que a lei da semeadura é para todo mundo ou não é para todo mundo? É só para quem está debaixo da promessa, para quem virou herdeiro de Abraão através de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, nos ajude, Pai, a ter o entendimento, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Tchau. Tchau.